Bom dia a todos. Nós estamos dando início ao primeiro bloco desse nosso simpósio, que se estenderá à parte da tarde. Como eu disse na chamada para esse evento, o amor à pátria começa quando nós efetivamente conhecemos a pátria. E ele se consolida quando desse conhecimento nós passamos a admirar, respeitar e amar a pátria. Só aí nós estaremos realmente em condições de dar a nossa vida, de nos doarmos à pátria. Por isso é fundamental esse painel, é fundamental esse simpósio, porque é a partir dele que nós vamos consolidar o conhecimento que nós temos dessa região, que pela cobiça estrangeira é, sem dúvida, a mais rica região do nosso país. E nós temos uma oportunidade ímpar, nesse primeiro bloco, de ouvir pessoas que conhecem a região e a gente que lá vive. E tirarmos as nossas conclusões em função de todo esse conhecimento, da importância da área e da missão que nos cabe como brasileiros de amar e defender o nosso território. Cada um dos nossos palestrantes terá 20 minutos para a sua exposição. Nós vamos iniciar com o general Girão, depois o general Santa Rosa, dois especialistas na Amazônia, e vamos concluir com o doutor Edward, que fará uma conclusão daquilo que foi dito pelos dois primeiros e ainda fará uma ligação com o próximo bloco na parte da tarde, dando assim continuidade e integração a todas as palestras. Eu convido para que possamos desfrutar desse conhecimento, convido o general Girão para dar início à sua apresentação. Bom dia a todos mais uma vez. Sturari, o mapa só, por favor. Isso. Minhas senhoras, meus senhores, general Paulo Chagas, muito obrigado pelas palavras bondosas dirigidas a mim. Eu sou um eterno aprendiz em relação às coisas do Brasil e da Amazônia. Mas aprendi desde cedo que falar sobre a Amazônia para nós passou a ser como se fosse uma cachaça. A Rocha Paiva sabe muito bem disso, a gente falava muito isso daí nos bancos acadêmicos. Cachaça por quê? Porque a gente se apaixona por ela, a gente se embriaga com a Amazônia. E essa é uma grande verdade. Alguns dos senhores e das senhoras aqui já serviram lá, já moraram lá, já passearam lá. Uma coisa é passear, outra coisa é morar e conviver com as pessoas que lá estão. Não deixemos que a Amazônia seja considerada como um santuário. As pessoas que estão lá não estão no santuário. Elas estão no ambiente de vida delas. E, para isso, elas precisam sobreviver, general Paulo Assis. O senhor lembra muito bem dos nossos momentos ali no curso de Guerra na Selva. A gente precisa sobreviver na Amazônia. E é isso que o Amazônida faz no dia a dia, juntamente com aqueles que vão para lá. Vão para morar, vão para aprender, não vão para explorar. É claro que se nós não demonstrarmos a nossa capacidade de autogestão da Amazônia, alguns irão sim para lá para explorar. Eu gostaria de começar contando um caos de uma patrulha nossa, quando eu comandava lá, juntamente com o nosso amigo
Coronel Barroso Magno, ele comandava o batalhão de engenharia lá de Boa Vista, lá de Roraima. Eu comandava o batalhão de infantaria, batalhão de fronteira. E numa patrulha nossa no sul do estado, então para dentro de Roraima, nós encontramos um certo cidadão de nacionalidade italiana, com todo respeito aos outros nacionais que queiram vir ao Brasil. Mas esse certo cidadão era chamado pela aldeia indígena como sendo um jardineiro. Nós estamos aqui com um jardineiro hospedado entre nós. Aí o tenente comandante da patrulha me reportou no rádio: comandante, nós encontramos aqui um jardineiro que não é jardineiro. Então, o que é que esse cara fazia? Ele pagava um prolabore para algumas pessoas de lá da região, para trazerem para ele raízes, sementes, de plantas da Amazônia. Jardineiro. Precisa dizer mais alguma coisa? O cidadão não estava nem regularizado e foi levado à Polícia Federal, o delegado Sanderson, para os costumes, para que pudesse se justificar. Então, eu começo contando esse caso para dizer para os senhores o seguinte: o Brasil não conhece o Brasil. O que era o Brasil, o que era a Amazônia no começo do descobrimento. A gente precisa analisar a história nesse sentido. Várias missões de bandeirantes, na verdade, de portugueses, entraram e adentraram nos rios, porque só se podia fazer isso pelos rios, para conhecer a Amazônia brasileira. Várias. A partir do século XVII, isso aconteceu demais. E sempre com dificuldades que a gente depois que a gente descobriu o motor para poder colocar nas voadeiras, imagina como era naquela época, que era no remo. E por favor, aqueles que não conhecem, em alguns momentos ali, a travessia, a viagem, o barco tem que sair de dentro da água porque tem corredeiras, tem pedras que não podem ser transpostas. Então, tira o barco da água, bota o barco no ombro e sai carregando o barco até o outro ponto onde é possível fazer o prosseguimento dessa viagem. Então, com certeza absoluta, Coronel Gondim e outros aqui, Coronel Nova da Costa, muita gente aqui conseguiu fazer essas missões e conhecer isso daí, a realidade da nossa Amazônia que o Brasil não conhece. O Brasil não conhece o Brasil. Essa é a grande verdade. A convivência nossa na Amazônia, ela começou a acontecer com aqueles que lá moravam, que eu prefiro chamá-los de nativos, os nativos da região. E aí eu vou contar um outro caso lá de Roraima. Alguns aqui eu sei que moraram lá, que conheceram bem. Os nativos que foram encontrados naquela região do Brasil, eles são de raízes étnicas do Caribe. Por quê? Porque quando, na zona da mata do Brasil, na costa brasileira, as missões de colonização do Brasil, elas integravam, elas miscigenavam com os nativos, naquela região do Caribe, as missões foram diferentes. Lá elas aprisionavam, lá elas subjugavam ou até chegavam a matar, a exterminar. Então, aqueles radicais caribenhos daquela região ali, eles vieram adentrando, foram adentrando, aproximadamente 1.000 quilômetros, transpunham o maciço das Guianas e ficavam naquela região baixa, que hoje a gente pode chamar de Roraima. É o estado de Roraima. Então, os nativos dali são de raízes caribenhas. Quando é que eles chegaram lá? Eles chegaram na medida que a colonização portuguesa foi começando. E aí, a gente precisa parar agora de contar o caos e voltar aqui para a legislação brasileira. A primeira legislação brasileira que tratou dos nativos, eles estão, no meu entender aqui, de muitos, erradamente, mas Estatuto do Índio, é de 1973. E aí, nesse estatuto foram identificadas as raízes daqueles nativos, identificados, inclusive, raízes étnicas deles, e muitas raízes foram catalogadas ali. Essas raízes catalogadas foram enquadradas e criaram fazendas indígenas, áreas agrícolas indígenas, territórios federais indígenas, isso tudo com o Estatuto do Índio em 1973. E aí, nós tivemos, já passando um pouco mais adiante por causa do tempo, nós tivemos a Constituição de 88, que enquadrou
todas as comunidades indígenas ou nativas, me desculpem, às vezes eu vou usar os dois termos, enquadrou essas comunidades como sendo comunidades que tradicionalmente ocupavam aquelas terras. E aí eu vou me reportar ao general Heleno, quando em 2008, numa palestra para o Clube Militar, ele fez um comentário sobre o que foi a decisão em relação à terra indígena Raposa Serra do Sol, quando ele classificou se toda terra brasileira que tenha sido tradicionalmente ocupada pelos antepassados atuais, né, os antepassados dos indígenas atuais ou nativos atuais, se toda a terra tiver que ser entregue a eles, a região da Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, ali naquela área toda, teria que ser entregue também. E isso vale para grande parte do litoral brasileiro, com certeza absoluta. Então, essa legislação brasileira, quando criada, ela trouxe esse entrave para o próprio desenvolvimento do país. E com isso, me desculpem aqueles que têm opinião contrária, a gente precisa externar isso aí aqui, nós estamos num ambiente onde a democracia tem que estar realmente presente e as opiniões têm que ser ouvidas e faladas e discutidas aqui. Me desculpem aqueles que forem contra, então, mas, sinceramente, nós não podemos retroceder o país fazendo com que determinadas regiões sejam consideradas cápsulas, áreas que não podem ser desenvolvidas. Recentemente, essa casa discutiu e aprovou um acordo de salvaguardas do Brasil com os Estados Unidos para fazermos o uso da base de lançamento de foguetes em Alcântara, que é uma das regiões consideradas as melhores possíveis para o mercado aeroespacial brasileiro e mundial. Então, nós temos sim que fazer com que isso caminhe, respeitando e tentando promover o desenvolvimento daquelas comunidades que ali se instalaram para sobreviverem também. No tocante ao Brasil, eu gostaria de dizer para os senhores, foram várias as fases, desde o Brasil Descobrimento, depois Brasil Império, depois Brasil República, o começo da República, várias as fases que aconteceram essas aproximações entre as comunidades nativas e aqueles que adentravam o país, porque foi assim que nós tivemos a conformação das nossas fronteiras. Foi movimentos de penetração no interior, principalmente no interior da Amazônia, bem mais retardados. O Forte São Joaquim do Rio Branco, que caracterizou a posse brasileira lá no território de Roraima, é de 1765. Então, somente nessa época foi preciso cravar uma fortaleza pequena, acanhada, mas cravar essa fortaleza na formação entre os rios Uraricuera e Itacutu, onde se forma o Rio Branco, porque ali sim caracterizou-se a presença brasileira naquela região. E talvez por causa dessa fortaleza, Barão do Rio Branco perdeu a arbitragem da fixação da nossa fronteira com a então Guiana Inglesa, porque foi considerado que a nossa posição era ali e não lá no rio Rupununi. Então, é um Brasil que não conhece o Brasil e o Brasil que a gente precisa mostrar e precisa desenvolver. Em relação às comunidades nativas, não sei se lembram, no começo do século passado, um brasileiro se destacou, um brasileiro militar se destacou nessa aproximação com os nativos. Cândido Mariano da Silva Rondon, Marechal Rondon, e com ele nós tivemos a criação do Serviço de Proteção ao Índio, da SPI, que ficou praticamente quase que meio século como sendo o órgão que cuidava dos nativos na região amazônica, principalmente na região amazônica. E somente em 67 houve a criação da FUNAI. E Rondon tinha uma frase muito famosa: integrar para não entregar. Lembram disso? Acho que muita gente estudou isso daqui e ouve quando do Dia das Comunicações, que o Marechal Rondon é o nosso patrono. Então, essa foi uma frase que valeu muito para o século passado. Integrar para não integrar. Mas que foi desconsiderada, professor Luiz. Eduardo, né? Prefere que eu lhe chame de Eduardo. Professor Eduardo. É uma frase que foi desconsiderada quando as discussões nos gabinetes aqui da cidade de Brasília,
as discussões desconsideraram essa palavra integrar. E, pasmem, foi motivo de discussão minha, no meio daquela refrega da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, quando eu lembrei essa frase como comandante militar na brigada lá em Roraima, eu lembrei essa frase para o então ministro da Defesa, que também tinha um entendimento anterior quando foi do Supremo Tribunal Federal, não vou falar o nome, os senhores já sabem. Quando ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que as demarcações deveriam acontecer obedecendo os locais onde moravam, e não precisavam ser grandes áreas, muito menos se fossem áreas contíguas à fronteira, com áreas contíguas ao país vizinho. Então, essa frase foi esquecida. Integrar, não. Separar, sim. E com isso, me desculpem mais uma vez aqueles que forem contra, alguém pode me dizer depois, quando tiver com 10 minutos, ou 5 minutos para acabar? Aqueles que forem contra, mas a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol fez com que pessoas que moravam na região e já tinham nascido lá, como o seu Joaquim, dono da fazenda que enquadrava o Lago Caracaranã, que com certeza absoluta, Barroso Magno teve algumas vezes lá, o lago que tinha água com a cor da Coca-Cola. Lembra disso, Barroso? O Lago Caracaranã, seu Joaquim tinha nascido lá e tinha 93 anos e foi retirado de lá, carimbado na testa como sendo um invasor. Isso foi um dos grandes absurdos. Ele e vários outros foram retirados de lá. E aí eu gostaria de me reportar, general Santa Rosa, de que governos brasileiros passados, principalmente naquela época que alguns gostam de chamar de dita branda, criaram projetos estratégicos para o país, né? E eu acho que o senhor lembra muito bem, dentre esses projetos estratégicos, nós tivemos 2 fundamentais, que foram o projeto Rondon, que começou a ser burilado em 66, 66, 67 e criado em 68, dentro da comunidade acadêmica, dentro das universidades, certo? Então, em 68, enquanto tinham universidades pregando a revolução, a luta armada dentro da área urbana, tinham acadêmicos que queriam pensar o Brasil em termos de integração. Então, criaram o projeto Rondon e, logo em seguida, quase 15 anos depois, foi criado o Calha Norte. O Calha Norte, eu vou usar as palavras aqui que o general Mourão já falou. Existe uma parte da Amazônia que fica à margem direita do Rio Amazonas, que ela é integrada ao restante do Brasil, mais ou menos. E a margem esquerda, integração quase nenhuma, porque não tem ligação. Tanto o Amapá quanto o Roraima e algumas áreas daquelas regiões do Pará e do Amazonas, não existe essa integração porque a ligação é muito complicada. Só de avião ou só de barco, não tem estrada. Então, criou-se o programa Calha Norte para fazer a integração dessa parte da margem esquerda do Rio Amazonas. Esse programa hoje existe, continua existindo, quase foi sepultado em governos passados. Eu também não vou dizer o nome do presidente, mas é fácil de enquadrá-lo na equação do tempo. Entre 95 e 96, o orçamento de 98, a previsão de orçamento de 98 para o programa Calha Norte era 0 recursos. Isso significava que queriam acabar com o programa Calha Norte. E foi preciso uma ação do ministro, então chefe da Casa Militar e depois do GSI, o general Alberto Cardoso, para que algum orçamento fosse colocado para aquele programa, para que ele não acabasse. Hoje o Calha Norte é uma realidade, está dentro do Ministério da Defesa, e é um dos projetos estratégicos que cuida não somente da região militar, da área militar, mas muito mais da área civil, oferecendo desenvolvimento para municípios da região amazônica. Muito obrigado. E por último, não, por favor, é que ele me falou ali 5 minutos. E por último, mas antes, tendo sido criado o Projeto Rondon. O Projeto Rondon, ele foi o grande responsável por levar o saber para as comunidades amazônicas. Levar primeiro um atendimento assistencialista e depois levar o saber. E eu vou contar um outro caso aqui para os senhores e para as senhoras. Analisando eu e o coronel Fonseca, que trabalhamos na Casa Militar numa certa época no passado, também nesse mesmo período de equação de tempo que eu falei, procuramos conhecer o Rondon para tentarmos recriar o Rondon com a ordem específica de que ele não poderia ter o mesmo nome, teria que ter um outro nome. Foi chamado de Universidade Solidária.
e fomos atrás das informações a respeito do Rondon. E uma das informações me foi contada por um médico paranaense, que disse assim: eu era terceiranista de medicina e fui mandado para a região do Bico do Papagaio, todo mundo sabe aqui, ali no Pará, né, aquela região ali de Marabá, né, aquela região, no Bico do Papagaio é bem característico na geografia brasileira. Ele estava lá como estudante de medicina e levaram para ele um cidadão passando mal. Colocaram em cima de uma mesa e ele olhou para aquele cidadão e procurou descobrir o que estava acontecendo com o cara. O cara tinha tido uma parada cardíaca, ele não tinha ressuscitador para poder tentar fazer, era só massagem cardíaca, ele não tinha os instrumentos e nem o conhecimento para poder fazer com que aquele cidadão pudesse voltar à vida. Aquilo fez com que ele ficasse 2 anos afastado da faculdade de medicina, porque ele se achou incapaz e incompetente para fazer o procedimento de salvar as pessoas. É claro que ele foi convencido, voltou a cursar medicina e se transformou num médico de renome lá no estado do Paraná. Então, é importante que a gente diga que o projeto Rondon, ele levou para essas regiões do Brasil onde não existiam profissionais de algumas áreas, não só a área médica também, mas levou ao conhecimento, levou ao atendimento, e permitiu que, por exemplo, universidades federais fossem criadas a partir da presença desse saber universitário que se deslocou para lá. Um exemplo somente dentre muitos, a Universidade Federal de Roraima foi criada em função da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até hoje existem gaúchos que moram em Roraima porque foram para lá, conheceram e transformaram aquele pedaço de chão como sendo também seu. Praticamente eu estou concluindo para dizer para os senhores e para as senhoras que o casamento, a integração entre os grupos de nativos dessas regiões e os grupos de militares dessas regiões, ele aconteceu, continua acontecendo, e eu tenho certeza absoluta de que, do que depender das Forças Armadas brasileiras, esse casamento, esse entrosamento, essa integração, ela vai continuar acontecendo mais ainda, porque nós não só nos instalamos como Forças Armadas dentro do território amazônico, como ampliamos as nossas ações. A Marinha do Brasil tem, além de ter o Distrito Naval, tem também destacamento de fuzileiros navais e tem atendimentos médicos que adentram os rios da Amazônia, levando essa capacidade de sobreviver para aquelas comunidades que não têm médicos, que não têm atendimento nenhum. Além disso, o nosso Exército Brasileiro tem pelotões de fronteira e unidades destacadas na Amazônia. O efetivo do Exército Brasileiro na Amazônia foi multiplicado por 10 da década de 60 para a década atual. Isso significa que, em algum momento no passado, isso foi mais ou menos na década de 90, a estratégia nossa foi direcionada para que as instalações militares fossem ampliadas e, com isso, nós garantíssemos a capacidade de defesa da Amazônia brasileira. A Força Aérea deslocou para lá também unidades aéreas e hoje fazem a integração entre os nossos pelotões de fronteira e entre as diversas guarnições da região amazônica. Agora, voltando aqui para poder concluir o nosso parlamento. Isso que estamos fazendo aqui hoje, para mim, como membro também da CREDEM, da Comissão de Defesa Externa e Relações Internacionais, já é o segundo evento que nós promovemos, que nós participamos, para discutirmos a Amazônia brasileira e a soberania do Brasil na Amazônia. Nós precisamos promover mais eventos como este, nós precisamos levar eventos como este para a comunidade acadêmica, para as cidades na região amazônica e fora da região amazônica. Precisamos promover esses eventos para que o Brasil possa conhecer o Brasil. E com isso... Muito obrigado. E com isso... nós possamos mudar aquela frase, adequá-la para o momento atual, desenvolver para não entregar. Muito obrigado. Muito obrigado, general Girão. Mas eu tenho certeza que nos privaria desses 11 minutos de conhecimento, de experiência que o general tem. Eu passo imediatamente a palavra ao doutor
Eduardo. Bom dia a todos. Uma satisfação poder estar aqui nesse momento, nesse local, o Auditório Nereu Ramos, onde eu me formei há quase 20 anos atrás. Foi bem aqui no final de 1999 que celebrei minha formatura em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e, pasmem, nos momentos do debate sobre a formatura, antropólogos, meus colegas, perguntavam, sobretudo um professor que tinha, se nós deveríamos ou não cantar o hino nacional na nossa formatura. Esse foi um objeto de debate e eu fui um dos que levantei e falei, espera aí, é minha formatura, eu quero cantar o hino nacional, não é possível que... Então, os antropólogos decidiram tocar um violino no hino nacional, nada parecido com o militar, nada que se assemelhasse aos militares. Mas, sim, eu sou antropólogo formado pela Universidade de Brasília, estou esperando aparecer minha apresentação ali no quadro, e, para dinamizar, eu vou falar uma parte da apresentação aqui, que provavelmente será a parte mais organizada e central, e uma outra parte ali no telão. Viu, general Paulo Chagas, por que eu pedi para o nosso general Maynard Rosa falar antes? Acertei ou não acertei? Falei certo. Primeiro, pela deferência ao general, que já estivemos juntos em outras batalhas, né, general? Acho que o senhor se lembra, em 2014, estivemos lá sentando o cacete na Convenção 69 da OIT, uma armadilha que os globalistas armaram contra o Brasil, e queríamos, à época, em 2014, que o Brasil retirasse a sua assinatura a esse tratado internacional. Infelizmente, isso não aconteceu, só vai, talvez, abrir uma outra janela em 2024. Não é a armadilha, é importante que se diga, a armadilha nunca vem, né, o mal nunca vem com aquela cara, com chifres e garfinhos aparecendo. Ela sempre tem uma cara bonita, uma cara politicamente correta, né, e muito aberta. Infelizmente, a verdade é bem mais complexa. Né? Bom, eu trarei a palestra Reconquistando o Capital Social e o Terreno Perdido nas Batalhas Invisíveis pela Soberania Brasileira da Amazônia. Né? Tentando fazer um pouquinho desse resumo, é importante que se diga, e eu quero trazer essa compreensão, a Amazônia só é brasileira porque ela foi conquistada. E foi conquistada por homens e mulheres, por portugueses, mestiços e brasileiros que se dedicaram a esta conquista. Mas o mais importante é a forma como ela foi conquistada. E é sobre isso que eu quero refletir um pouquinho aqui nesta manhã, porque me parece exemplar. Não é possível falar sobre a Amazônia hoje sem falar sobre as estratégias de conquista. E o principal instrumento utilizado foi o que eu estou chamando de soft power. O soft power da convivência conjunta, da coexistência. Os portugueses, diferente dos espanhóis e diferente de quase qualquer outros conquistadores que já viveram sobre as Américas, usaram o soft power da miscigenação e da mestiçagem e conseguiram, assim, expandir o seu território para muito mais que o dobro do território espanhol. Eu vou fazer uma breve leitura antes que eu me perca em pensamentos. Vou tentar não me perder muito, mas deixa eu trazer para cá, fazer uma breve leitura de alguns pontos, porque eu fiquei com a parte mais difícil desse trabalho, viu? Eu agradeço desde já o convite feito pelo senhor Ivomar Costa, que me trouxe a parte mais difícil, que é tentar apresentar soluções ou tentar responder algumas perguntas que são complicadas, né? Onde estamos, eu vou já falar sobre elas, né? Bom, superadas as dificuldades impostas tanto pela natureza quanto pelos adversários geopolíticos, a Amazônia passou a ser finalmente tratada como brasileira. Né? É bom dizer que faltam só 3 anos para que a Amazônia possa ser dita... 3 anos para que nós podemos contar 200 anos de Amazônia brasileira. O Brasil não existia enquanto entidade geopolítica antes de 1822. Né? Antes disso era Portugal. Mas já existia a identidade brasileira ali, já existia vários elementos, dentre eles a miscigenação. Com 52 milhões de quilômetros quadrados e 25 milhões de pessoas habitando essa região, a maior floresta equatorial do mundo, que compreende 61% do território nacional, a Amazônia é a nossa maior riqueza. Né? Contudo, ao longo das últimas 3 décadas, tanto as decisões soberanas do Brasil quanto os reais interesses nacionais para a região amazônica têm enfrentado o seu mais poderoso adversário, o aparato ongueiro socioambiental internacional.
que impõe, por meio de uma cadeia de organismos e organizações internacionais, seus interesses e sua agenda imperialista e globalista que fragiliza e relativiza os interesses da soberania nacional. A observação de tal fenômeno social traz 3 questões lógicas, 3 que têm algumas derivações, são mais do que 3, mas elas se dividem em 3 blocos, né? 3 questões lógicas que encadeadas ficam. Primeiro, onde estamos agora? Ou seja, qual é o diagnóstico da nossa perda de soberania? Qual é a gravidade dos danos provocados pelos ataques das ONGs à soberania brasileira sobre a Amazônia? Como foi que chegamos até aqui? Como foi que isso aconteceu? Como chegamos até aqui? E, por fim, o que fazer agora? Ou como enfrentar o poder das ONGs? Como reconquistar o espaço, o terreno perdido, o capital social e o terreno perdido nas batalhas invisíveis, né? É basicamente com esse fundo com esse panorama de fundo que eu vou então para a nossa apresentação. Pode seguir na apresentação. Como eu falei, eu sou antropólogo. Eu sou muito amado, muito querido pela esquerda brasileira. Eles me chamam carinhosamente pelo termo de antropólogo dos ruralistas, né? Se você colocar lá, antropólogo Eduardo de Luz, você vai ver que esse é o termo que eles me tratam. Não que eu seja mesmo, é a forma como eles me tratam. Eu sou antropólogo do Brasil, eu entendo a nação brasileira enquanto uma entidade que merece a nossa defesa. Segue. E é bom que se diga, tem muita gente que confunde e tem vários preconceitos contra antropólogos, dizendo que todos são maconheiros, que todos são socialistas e comunistas. É bom lembrar que também tem os PSDBistas, brincadeira, mas também tem a outra turma. Há exceções, isso é preconceito geral, tá bom? Mas a antropologia já foi uma ciência séria, já foi uma ciência organizada, uma verdadeira ciência. Eu tenho muito respeito por essa disciplina e essa ciência, como eu disse, há 20 anos me formei aqui nesse salão e tenho respeito por ela e quero continuar praticando-a enquanto eu viver. Contudo, o que aconteceu com ela foi exatamente o que aconteceu com o Brasil. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque nós não temos tempo. Antes de avançar, só quero dizer, eu ajudei a demarcar terras indígenas no Brasil. Ajudei a demarcar, com 20 anos, estava lá eu, na Amazônia Brasileira, ali na região do Alto Rio Solimões, demarcando 3 terras indígenas que foram homologadas pelo então presidente, 2 pelo presidente Lula e uma pela presidente Dilma. Né? Por quê? Porque a demarcação, eu achava, a demarcação é constitucional, está lá no parágrafo 231, 232 da nossa Constituição. Achava também que, bom, por isso tem legitimidade democrática, achava também que a demarcação promovida pelo governo federal, então tinha uma legitimidade administrativa, eram coisas sérias e honestas, e a maior parte, de fato, é. O que nós... eu realmente pensava isso. São legais, são democráticos, as terras indígenas pertencem à União, são parte do patrimônio da União. Que mal pode haver, essa pergunta que eu coloco lá em cima, que mal poderia ter, né, as demarcações de terras indígenas? Essa é a pergunta que eu vou fazer ao longo dessa apresentação. Pode seguir? Vamos avançar. É bom lembrar, como eu já disse, então isso era o que me ensinaram os meus antropólogos, meus professores, todos eles ali, são 4. Na verdade, eu não tive aula com o Darcy Ribeiro, é o único daí que eu não tive aula, mas com os outros eu tive. O professor Roberto Cardoso de Oliveira, professor ali embaixo, Roque de Barros Laraia, a professora Alcida Rita Ramos, todos eles professores da Universidade de Brasília, e que passaram, o próprio Darcy Ribeiro foi professor da universidade, e tem o campus da Universidade de Brasília, tem um nome em homenagem a ele. Então, a demarcações de terras indígenas resgatam uma dívida histórica com os primeiros habitantes destas terras, propicia condições fundamentais para o desenvolvimento e preservam a diversidade sociocultural brasileira. Né? Tudo isto em cumprimento ao que é determinado na Constituição. Que mal pode haver em demarcações de terras indígenas? Segue. Porque essa pergunta é interessantíssima, né? Já que em 2015, se eu não me engano, o general Heleno e o general Vilas Boas chegaram a dizer que a Amazônia brasileira, há um déficit de soberania na Amazônia brasileira. De onde vem esse déficit de soberania? Quais seriam as fontes dele? O que aconteceu nessa região? E a minha resposta é simples: territórios étnicos, a multiplicação de territórios étnicos na região, é sobre isso que eu quero aprofundar hoje à tarde. E a pergunta segue, vamos avançar, porque eu quero lembrar de um outro soberano que viu a sua soberania afrontada há um tempo atrás, o rei da França. É bom lembrar que a França, os cavaleiros templários, quando surgiram, eram cavaleiros católicos, eram cavaleiros que se dedicavam, faziam voto de pobreza, voto de castidade e fidelidade ao Papa,
que mal poderia haver nos Cavaleiros Templários? Perguntavam-se os franceses, que mal poderiam ver? Tanto é que eles se expandiram, vários franceses, nobres franceses, se tornaram cavaleiros. Passa, segue. De repente, o rei da França, no próximo mapa, no próximo quadro, vai mostrar que o rei da França, de repente, se viu... Passa, por favor. Olha lá, volta. O rei da França se viu com aquele número de castelos instalados no seu território nacional. E, de repente, ele percebeu, peraí, eu acho que a minha soberania não está muito segura aqui. O que eu mando talvez não seja obedecido lá na fronte. Foi por isso, exatamente, que em 1303, salvo engano, os Cavaleiros Templários foram expulsos, né? A ordem foi extinta por uma ordem do rei e do papa conjunto. A mesma coisa, uma outra organização, o mesmo fenômeno parecido aconteceu com uma outra organização. Passa, os padres jesuítas, né, a expansão do domínio português pelo Brasil se deve, em larga medida, justamente pelo uso do soft power dos missionários jesuítas no Brasil, né? José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, todos eles chegaram aqui por volta de 1549 e aqui estabeleceram missões. Várias capitais brasileiras são fruto do trabalho do soft power na nossa nação. Passa. Contudo, quando o Marquês de Pombal se deu conta do poderio e do tamanho que eles tinham, que os padres jesuítas tinham aqui no Brasil, que uma ordem do rei de Portugal, para ser cumprida aqui no Brasil, precisava ser traduzida em Nheengatu, que era a língua da colônia, que só os jesuítas falavam, eles começaram a perceber que tinha alguma coisa complicada na região que ameaçava a soberania nacional. É exatamente este o raciocínio que eu quero aplicar no restante da minha palestra. Vamos avançar para mostrar que, sim, tem coisas boas que começam muito boas. Pode seguir? Tem coisas boas que começam muito boas. Por exemplo, uma outra organização, que eu não preciso citar o nome, que reivindica ter ajudado em 3 eventos importantes da nação: a independência, a proclamação da República e a abolição da escravatura. Acho que vocês sabem de que organização, não governamental, que eu estou falando aqui, né? Avancemos. Próximo, segue. E aí, os antropólogos, como eu falei, tem muito preconceito com os antropólogos, né? Alguns acham que é tudo aquilo que eu falei, mas os antropólogos estão muito dedicados a dominar o mundo, a governar o mundo, por meio das ONGs. O mundo, sim, o mundo, porque o Brasil eles acham que já governam. Os antropólogos, o poder que eles possuem por causa dos territórios étnicos e por causa das outras, não são só territórios, não são só terras indígenas, são as comunidades quilombolas e agora as comunidades tradicionais, por causa do decreto de 2007, do decreto 6.040. Então, no Brasil, eles acham que governam. E eu lembro aqui uma fala da grande antropóloga Margaret Mead, que fala: nunca despreze, né, nunca diminua o poder de um pequeno grupo de pessoas cometidas em mudar o mundo, né? Um pequeno grupo de pessoas, e uma ONG é exatamente isso, um pequeno grupo de pessoas comprometidas em mudar o mundo. Na verdade, in fact, né? Na verdade, foi só assim que o mundo mudou, foi só exatamente isso que tem acontecido nos últimos séculos. Segue. Foi um pequeno grupo também, por exemplo, que acabou. O que o pequeno grupo pode fazer? Foi um pequeno grupo de pessoas determinadas em acabar com o domínio financeiro dos plantadores de cacau, que acabou com a lavoura cacaueira por causa da vassoura de bruxa. O documentário O Nó, a qual eu recomendo fortemente que assistam, mostra como o PT, como deputados do PT, como candidatos a deputados do PT, implantaram criminosamente a vassoura de bruxa no sul da Bahia. Um crime que até hoje não foi devidamente julgado e não foi até hoje punido. Certo? E que precisa ser em breve. Mas eu quero avançar. O Brasil, eu vou passar os próximos, porque pode passar o próximo quadro. Vai para o quadro da raiz alemã. Bom, esses daí são as 3, volta um pouquinho, porque essas são as 3 raízes, os 3 grupos que predominam no nosso o esquerdismo brasileiro, né? A sociedade, um esquerdismo mais social-democrata, fabiano, uma social-democracia alemã e quase um comunismo bem leve, gramsciano, que quis corromper a Constituição, que quis corromper as instituições por dentro. E, infelizmente, pode passar, e eu falo aqui isso com reverência e até com um respeito à Igreja Católica, peço até desculpa ao nosso representante que aqui está, mas é preciso falar alguns elementos importantes, como, por exemplo, denunciar, passa o próximo, por favor, como, por exemplo, denunciar a CNMB em alguns aspectos, que eu chamo de
né, a Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos do Brasil, porque me parece que é isso, que são em larga maioria os bispos bolivarianos, e tem alguns representantes aí, Dom Balduino, pelo menos alguns dons aqui, Dom Aloysio Loscheider, lá na extrema-direita, aqui lá do Leonardo Boff, que foram responsáveis, pode seguir, segue, que foram os responsáveis não só pela teologia da libertação, como também, pode seguir, pelo que há de mais perigoso no Brasil, que agora é o ecossocialismo. As raízes do ecossocialismo ficaram muito claras, já foram plantadas lá atrás e agora se revelaram aí no que o nosso general Maynard Rosa falou do Sino da Amazônia. Vocês viram como aflorou, né, como desabrochou no Sino da Amazônia o ecossocialismo. Pode passar. E é bom lembrar que as raízes disso estavam lá atrás, né, no Pacto das Catacumbas, em 65, e na Declaração de Barbados, de 1971. Um momento em que antropólogos missionários do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, dentre outros, comprometeram-se em lançar mão de todas as formas possíveis na defesa não só das minorias, mas sobretudo dos territórios étnicos. Muito se tem falado no Brasil, muito se tem defendido, ou muito se tem denunciado sobre o Fórum de São Paulo, os males do Fórum de São Paulo. Pouco se tem dito sobre os males da Declaração de Barbados e sobre o domínio geopolítico que o Brasil tem e que o Brasil enfrenta por causa disso. Pode passar. E lá em 61, é bom lembrar que lá em 71, pode passar, por favor, segue. Os meios de comunicação, esses são alguns dos elementos que são responsáveis. Dom Elvin Krautler ao meio, ali Pedro Casaldáliga lá em cima, são alguns dos idealizadores desse processo de poder, dessa tomada de poder pela esquerda gramscista dentro da Igreja Católica. Pode passar? Os instrumentos eram esses. Esses eram as publicações da época, absolutamente quase, né, caseiras, quase uma coisa artesanal. Essa de 71 ali, por exemplo, a luta indígena foi desenhada à mão. Hoje vocês vão ver a capacidade de comunicação que esse pessoal tem. Avancemos. Próximo. É importante lembrar que na Constituinte de 87, o lobby indigenista foi o lobby mais forte que o Brasil já viu e foi pago e financiado pela Ford Foundation. Isso é dito e colocado, isso é numa publicação de 40 anos da Ford Foundation. E foi um dos principais lobbies que o Brasil enfrentou, e reservando ali um dos poderes mais impressionantes que o Brasil já teve, que é o direito originário, um dos direitos mais fortes que o Brasil já enfrenta, o direito territorial originário, sobre o qual quase não cabe recurso. E, pelo menos nós não tínhamos, até 2009, o argumento do marco temporal, que está sendo terrivelmente atacado. Avancemos. Próximo. 92, a coisa mudou muito em 92, a coisa explodiu e avançou terrivelmente com a Eco 92. Avance, porque eu quero começar eu quero avançar rapidamente aqui para a gente. Vamos lá, o próximo, avança. Avança. Esse é o resumo do que aconteceu aqui, né? Como funciona, né, o sistema, como funciona o esquema de intervenção geopolítica no país, pela via da etnicização dos conflitos de classes, né? Sob o pretexto de promoverem a proteção de minorias étnicas e da floresta amazônica, criou-se um aparato ongueiro socioambiental internacional formado por algumas fundações norte-americanas, e algumas agências de cooperação internacional, não só fundações norte-americanas, são do mundo todo, que vêm bobeando milhões, se não bilhões de recursos na defesa, em dezenas de ONGs indigenistas e socioambientais internacionais, que, por sua vez, abastecem algumas centenas de associações indígenas tribais. Eu vou mostrar isso à frente, tá certo? Há 2 décadas eu venho pesquisando isso e coletando dados importantes sobre pelo menos 3 bacias, mas aqui são 5 bacias, não vou falar só de 3. Bacia do Rio Negro, Alto Solimões, Rio Madeira, Rio Tapajós e a Bacia do Arapiuns. Na verdade, meu tempo já está estourado, eu acabei de ver aqui, mas avancemos rapidamente. Pode passar, que eu quero mostrar só alguns casos. Passe. Como dizer, pode passar, tem um mapa do Brasil Passa mais um pouco, esses são aí alguns dos nossos... Olha só, o próximo, depois você volta para esse. Olha só, como dizer que a soberania nacional... Vou pegar o microfone. Tá certo essa operação. Alô? Alô, som, pronto. Acho que agora... Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Tomara que a gente consiga.
Como dizer que é soberano um país, e eu gostei muito, é bom lembrar que esse material aqui, ele foi produzido pelo GTE, Grupo de Inteligência Territorial, ou GIT, Grupo de Inteligência Territorial da Embrapa. Tá? Então, esses são dados oficiais. Cadê o laser daqui? Está aparecendo em algum lugar? Acho que não. Mas, enfim, ali embaixo está dito, GIT da Embrapa. E eles foram muito felizes na escolha dessa cor vermelha, porque os ambientalistas colocam tudo isso em verde, verde escuro, verde claro. São várias, 50 tons de verdes. Né? Eu devia escrever esse livro, 50 tons de verde. Mas, na verdade, todo esse verde que eles colocam é vermelho. É vermelho, porque aqui você não consegue asfaltar uma rodovia, não consegue passar uma ferrovia, não consegue criar uma hidrelétrica sem deixar milhões de reais em indenizações a grupos indígenas, a grupos tradicionais, comunidades tradicionais. Eu não sou contra os estudos de impacto ambiental, eles precisam existir. Eu não sou contra o ressarcimento dos danos ambientais às comunidades indígenas e tradicionais, mas é preciso que se diga que esse processo só existe por causa de um boicote. Isso que nós vemos é que muitas comunidades indígenas e tradicionais aplicam e vivam e se utilizam, fazem boicote a todo tipo de proposta de desenvolvimento brasileiro. Pode avançar. Eu vou voltar aqui, mas antes eu vou desligar o meu telefone, dizendo que já acabou o meu tempo. Acabou de general, posso me dar mais 5 minutos? Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Avance. Então, esse daí é um quadro. Desligou? Liga de novo. Esse daqui é um quadro das organizações, dos think tanks globalistas, como eles são vistos pelos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos também enfrentam os poderes globalistas, ou seja, organizações não governamentais ou neogovernamentais. Esses são alguns dos think tanks deles. Eu só não sei o que The Heritage Foundation está fazendo lá no meio, mas quase todos os outros, e a Rand Corporation também, mas todas as outras são organizações globalistas. O próximo, avance. Esse é o número, o poder globalista. Tem muita gente que acha que fica falando de globalista, poder globalista, isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Se o Brasil está perdendo soberania, alguém está ganhando soberania. Quem está ganhando com isso? As organizações internacionais e, sobretudo, os organismos internacionais. Aqui está uma lista das principais agências da ONU, né, que trabalham, que também receberam um pouco dessa soberania nacional. Dentre elas, a OIT, em inglês a sigla ILO, e a própria ONU. Avança para a gente ver um próximo aqui. A Convenção 69 da OIT, general, como o general Maynard Rosa já disse, nós já estivemos juntos em 2014 tentando mudar a Convenção 69 da OIT. Não é que toda ela é ruim, por exemplo, alguns parágrafos são bons, são muito bons, porque falam que querem levar os indígenas, querem elevá-los a uma capacidade socioeconômica dos nacionais. Só tem um problema. Isso é a convenção. Os ongueiros e os antropólogos não têm interesse nessa política. Eles querem que os indígenas sejam mantidos lá atrás, na extrema dependência deles mesmos, das ONGs e tudo mais. Avancemos. Os próprios bancos que financiam obras internacionais passam a operar com critérios internacionais também. Então, você não consegue financiar uma obra sua com dinheiro do BID ou do World Bank, do Banco Internacional, sem obedecer às regras sustentáveis. Né? Na verdade, as regras que impõem um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental. E eu pergunto a vocês, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre a Transamazônica. Será que a Transamazônica, se tentássemos fazer a Transamazônica hoje, será que ela seria feita? Será que ela seria aprovada? Será que ela jamais seria aprovada? Então, daqui a pouco tem um presentinho especial para os nossos generais que vão poder desfrutar um pouquinho do resultado da Transamazônica. Avancemos. Avancemos porque o tempo já urge. Corre, próximo. Por favor, capitão. Vamos lá. Essas são as fundações que financiam aqui no Brasil os principais projetos de demarcação de terras indígenas. A Ford Foundation, como eu disse, a Ford Foundation não financiou só as ONGs internacionais. A Ford Foundation financiou o próprio Fernando Henrique Cardoso e todo o Chief Staff Member, todo o grupo de comando do Brasil durante a década de 90 inteira. O ápice, o auge das ONGs foi a década de 90, né? E as ONGs perderam o espaço e movimento para os movimentos sociais, apesar de estarem muito combinadas, muito juntas. Essas são uma pequena lista aí das principais organizações. Avancemos, porque eu quero mostrar o que eles fazem, né? Essas são algumas organizações católicas que ajudam também a financiar. O que me lamenta é isso, porque a fachada é bonita, de direitos humanos e respeito à humanidade, mas o interior é podre. Avancemos.
Próximo. Essas são as organizações, volta só um aqui. Essas são as organizações, volta uma ONG, essas são as ONGs internacionais. Passa, próximo. O próximo, essa daí, aqui são as ONGs que eu chamo de multinacionais. Essas são as ONGs multinacionais, a WWF, o Greenpeace, como foi muito bem rebatizado recentemente, The Nature Conservancy, entre outros, né, outras organizações que têm suas filiais de poder aqui no Brasil. Tem suas filiais que implicam em obras, na contestação de obras e na autonomia e na soberania brasileira. Avance, por favor. Essas são algumas, e vejam que estão vindo lá de fora para o Brasil. Essas são algumas das ONGs nacionais, eu chamo de internacionais, porque elas são financiadas por fora e agem aqui no Brasil. O ISA é a principal, o Instituto Socioambiental é a principal dessas organizações, da qual eu vou falar um pouquinho. Avancemos, rápido. Essas são associações indígenas, né? A OPAN, na verdade, já começam aqui alguns grupos indígenas internacionais, CTI, Centro de Trabalho Indigenista, o ISA, a Associação Nacional de Indigenistas, todas elas, e são dezenas, que trabalham manipulando as populações, e quem manipula os povos e sociedades indígenas do Brasil contra o desenvolvimento. Essa turma aqui, pago por fora e fazendo esse tipo de trabalho. Avancemos, que eu quero mostrar só alguns exemplos aqui para vocês. E o pior de tudo, lá nos Estados Unidos, você não viu naquela lista, numa das representações, você não vê órgãos do governo agindo contra os interesses do governo. Você não vê órgãos governamentais agindo contra o próprio interesse do governo. Aqui você vê. Tá? Durante muito tempo, a FUNAI jogou contra o desenvolvimento nacional. Durante muito tempo, até hoje, o MPF joga contra o desenvolvimento nacional. No final da CPI, da FUNAI e do INCRA, foram indicados ao indiciamento 66 pessoas. 16 delas eram procuradores do MPF, por ajudarem na manipulação contra povos e comunidades tradicionais. Dentre elas, o ICMBio, o IBAMA, dentre outros, ajudam e jogam contra o desenvolvimento do Brasil e a soberania nacional. Avancemos. E, para avançar, aí você tem as associações indígenas. A APIB é a principal organizadora de todos os eventos nacionais, ela articula todas as manifestações e conta com suas apoiadores regionais. Então, a COIAB, da Bacia Brasileira, da Bacia Amazônica, a FOINE, do Alto Rio Negro, o MIBA, lá da região da Bahia, do Nordeste, a POINE, do Nordeste, o CIR, de Roraima. Avance. Próximo. E ainda organizações que são metade, algumas que são regionais, como lá do Ceará, tem o pessoal da POINE lá, e organizações que são quase internacionais, como a Ivirupá. A Comissão Ivirupá, ela é uma comissão dos índios Guarani. Não sei se vocês já sabiam, mas os índios Guarani têm um conselho chamado Ati-Iguaçu, que é o Parlamento Guarani, que já pediu a independência do Brasil. Numa declaração de 2012, eu queria trazer aqui, mas vai ficar muito longo e também não está dentro da nossa área de interesse, mas os Guarani já pediram a independência do Brasil. Só não ficou muito claro se a Bolsa Família que eles recebem, se todos os benefícios ele continuar recebendo até hoje, se as terras indígenas nossas aqui seriam, como é que ficaria essa divisão? Mas avancemos. E ainda contamos com essas outras organizações da América Latina que interferem no Brasil, que interferem nos interesses nacionais. Avancemos mais uma vez, rapidamente. E, por fim, é bom sempre lembrar que muitos indígenas, todos eles que seguem, que entram na vida política, ingressam em algum dos partidos de esquerda, né, como esses que estão aqui embaixo colocados, como aqueles que estão ali representados. Avancemos, que eu quero mostrar pelo menos algumas terras indígenas. Avancemos. Como funciona o processo? Dá uma olhada aqui nessas três financiadores do movimento indígena nacional. Ali tem a USAID, The Nature Conservancy e o Forest Service US Forest Service. A pergunta é, a USAID a gente sabe que é, passa o próximo aqui, eu vou mostrar para vocês, passa o próximo. A USAID a gente sabe que é a Agência de Cooperação Internacional, tá certo? A The Nature Conservancy é uma ONG internacional. Agora eu pergunto, o que o Departamento de Floresta americano, que é, na verdade, um braço do Departamento de Agricultura, o que o Serviço de Floresta está fazendo financiando o movimento indígena no Brasil? Qual é o interesse da agricultura americana? A não ser atacar o agronegócio brasileiro. O movimento indígena nacional é financiado por interesses agro-ruralistas ou agroprodutores em outros países, como os Estados Unidos. Isso ficou muito claro. Só me impressiona que ainda não tenham visto isso de uma forma tão clara. Porque isso é óbvio. Eu vi isso numa camiseta, como você pode ver lá. Aquilo era uma camiseta dos indígenas. Avancemos. E o que eles fazem? Expandem os territórios étnicos do Brasil. Em 2005, e não só os movimentos, tem vários tipos de movimentos, não só os americanos. Em 2005, quando eu estava em Santo Antônio do Içá, o rio Içá nasce, é esse rio que está destacado em rosa bem aqui,
que ele nasce lá dentro da Colômbia, é porque o laser funciona, mas quando chega lá ele some. Mas, enfim, o rio Içá nasce, é o rio Putumayo na Colômbia, e Içá no Brasil. Ele desemboca, ele é um dos tributários do Amazonas. Os traficantes da região pediram para um grupo de índios, um grupo de pessoas que se dizem caixanas, se declararem indígenas. Por quê? Porque descobriram que o exército queria construir uma base militar bem num promontório, numa região, para poder monitorar o rio Içá. E eles pediram para construir uma base, eles pediram para mim, eu estava lá à época, pediram para que eu identificasse aquela terra como terra indígena. Olha só o que aconteceu, ou seja, traficantes do tráfico internacional, tráfico colombiano, usando indígenas contra os interesses nacionais, contra os interesses da nossa nação brasileira. O que eu fiz? Chamei um dos representantes do Serviço de Inteligência brasileira e fui lá e falei que, olha, o negócio está sério ali. Felizmente, a área ainda é do Exército e eu não sei o que foi construído lá. Essa imagem é ilustrativa. Ela é, na verdade, de Tabatinga, mas avancemos. Isso é só um dos exemplos, tá? Olha só o que acontece aqui, passa o próximo, aperta só mais uma vez. Olha esse cartaz, isso não é só um cartaz, isso é um livro que foi lançado nos Estados Unidos, chamado Farms Here, Forests There. Na verdade, é um folheto com algumas 55, 65 páginas que apresentam toda a proposta, mostra claramente aí o que eles não sabiam que nós iríamos ler aqui, né? E faltou combinar com os brasileiros, porque Farms Here, here onde? Aqui nos Estados Unidos, Forest there, there aonde? Lá no Brasil, faltou falar com a gente. E eles não estão falando, não falaram, eles estão impondo territórios étnicos para uma agenda ambientalista que, na verdade, só eles comandam. Só eles sabem como vai ser. Avancemos aqui, eu vou mostrar um pouquinho como isso está sendo feito. Eu fui um antropólogo aqui, isso daqui é um mapa de todo o oeste do Amazonas. Essa daqui é a cabeça do cachorro, os nossos generais conhecem muito bem. Aqui já está tudo demarcado como terra indígena. Ali embaixo tem a terra indígena Balaio. Aquela terra indígena Balaio. Ali, se vocês, a parte que está em branco ali, ó, e eu juntei dois mapas porque eu queria mostrar, a parte que está em branco não está demarcada. Eu fui um antropólogo que em 2005 foi indicado, na verdade em 2006 eu fui aprovado no concurso nacional da FUNAI, em 2007 eu fui a campo para demarcar a terra indígena do Médio Rio Negro. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação muito complexa, muito interessante. Por quê? Porque eles estavam reivindicando 85% do território de Barcelos como terra indígena. Barcelos é o segundo maior município do Brasil, só perde para Altamira, e é o terceiro maior município do mundo, os dois perdem para o município lá na Sibéria. Tá? Por aí você imagina o tamanho dessa dimensão desse território. É todo aquele vazio ali no meio. E quando eu, sem saber, avance, sem saber, eu acabei atrapalhando, olha lá, sem saber, eu acabei atrapalhando a implementação do plano globalista, que é o corredor do Triple A, né, do Triplo A, que é essa cobra que sai ali da Colômbia, muito bem colocou o general Maynard, e vai. Por que é Triplo A? Porque é o Andes, Amazônia, Atlântico. Seria um corredor que iria lá de um lado ao outro, né, do Pacífico ao Atlântico. A área que eu iria demarcar é aquela área bem embaixo ali no vermelho, tem a cabeça do cachorro, aquela área em verde, aquela área que passa ali acima do rio Amazonas. Queriam que eu demarcasse aquilo como terra indígena. Tá certo? E detalhe, eu denunciei, eu disse aqui, não é terra indígena, aqui tem uma população cabocla, ribeirinha, mestiça amazônica, mas não é indígena. Infelizmente o projeto continuou e hoje demarcaram uma terra indígena, Jurubaxité. Avança, que eu vou mostrar essa terra bem na região com 1 milhão. Essa é a população que eu encontrei lá. Essa é a população que eu encontrei. Mestiços, igualmente abandonados pelo Estado, igualmente sofrendo as mesmas doenças que os indígenas sofriam, só que eles, por não serem mestiços, não tinham suporte de saúde, não tinham dinheiro, não tinha ONG internacional interessada neles, a não ser se eles se dissessem indígenas. E é por isso que eles contrataram, e isso foi, eu consegui, eles implementaram um processo que eu chamei de catequese etnogênica, porque só tem direito para minorias étnicas. População brasileira, população mestiça regional, não tem direito. Por quê? Porque ele não interessa aos interesses de balcanização da Amazônia. Não... Hã? Se você não se declara indígena, você é expulso. Se você fica, você é muito bem-vindo. Então, avancemos, que o nosso tempo já está mais do que estourado. Mas aqui a área que está sendo demarcada foi essa área bem aqui, à direita dessa área verde ali, né? Aquela parte aí em cima lá. Pode avançar. Houve uma denúncia, só um pouquinho. Houve uma denúncia do então presidente da FUNAI, o presidente Mércio Pereira Gomes, falando que o ISA recebeu 2,8 milhões de dólares para demarcar terras indígenas no Alto Rio Negro. Isso daí em 2004. Ele recebeu 2 milhões em 2004. Eu fiz o cálculo depois. Na verdade, no período de 12 anos, o ISA recebeu
era alguma coisa em torno de 16, eu posso errar o número, mas é alguma coisa em torno de 16 milhões e alguma coisa de $1.000, que em cálculos atuais dá 54 milhões de reais para demarcar terras indígenas. Isso comprovado pelo site da Fundação MOR. Vamos avançar todas aqui, não vai dar para falar mais, infelizmente nós acabamos. Volta só um pouquinho aqui, eu quero mostrar uma coisa. Volta só mais um. Olha essa terra aqui. Essa é a terra indígena Tauari, tá? Que fica ali no município de Altazes. O nosso general Heleno falou hoje de manhã, ele só não falou uma coisa, ele falou, acho que vocês se lembram da palavra dele, dizendo que lá nós temos uma maior reserva de potássio. Foi isso que ele falou, né? Ele só não falou por que nós ainda não começamos a explorar a reserva de potássio. Sabe por quê? Por causa de terras indígenas como essa daqui. Na região temos o Mura, temos os índios Mura. E essa ali atrás, onde está, eu botei essa foto, ali atrás tem uma aldeia. Ela só não aparece ali, na verdade. Não aparece porque não tem aldeia Tauari. Não existe aldeia Tauari, né? A inexistente aldeia Tauari. Da já demarcada e já homologada terra indígena Patauá. Está ali, ó, o marco. Demarcado, só está faltando índio. Estão esperando os índios chegarem. Então, por causa de articulações como essa, é que o potássio lá da região de Altazes não é explorado. Porque ali, aí vem, não pode explorar, porque aqui tem terras indígenas, coisa do tipo e tal. Essa é só um exemplo de uma das fraudes. Avancemos rapidamente, não vai dar mais para falar, na verdade. Já até desligaram. Mas eu agradeço. Eu só quero, por fim, dizer, é preciso reconquistar a Amazônia. Eu tenho certeza absoluta disso. E nós só faremos isso com inteligência e, sobretudo, com... Os americanos usam um termo chamado boots on the ground. O que é boots on the ground? Pés ou botas na terra. Nós só faremos isso quando reconquistarmos, usarmos o nosso soft power, o nosso poder de convencimento, o nosso poder de amizade, literalmente, o nosso calor humano, reconquistarmos os espaços perdidos na Amazônia e, sobretudo, as populações indígenas nacionais. Porque se nós não fizermos isso rapidamente, urgentemente, corremos o risco sério de perdermos a nossa soberania sobre esse imenso território, essa imensa propriedade brasileira, que é a Amazônia brasileira. Grande abraço a todos, obrigado por tudo.